E hoje temos esse aqui, porque você é um trabalhador, é um assalariado CLT que poupa o seu FGTS, o Lula está fazendo uma campanha aberta te oferecendo empréstimo. Me lembre-se um negócio, toda vez que alguém gasta dinheiro fazendo propaganda para te emprestar dinheiro, tá? Isso denota que ele tá desesperado para que você pegue o dinheiro dele, certo? Porque houvesse essa demanda tão grande, né? Ele não precisava fazer tanta propaganda. Então, se ele tá fazendo propaganda, é porque tem um interesse maior do que, sei lá, o empréstimo em si, certo? Ou o empréstimo em si carrega algumas das grandes vantagens que, enfim, uma pessoa possa imaginar. Tipo, tem juros subsidiados? Vamos entender, eu vou falar um pouco sobre isso. Eu já falei pra vocês, né? Eu já tinha dito que o governo Lula, desde que colocou o Sidônio entrou nesse governo na virada do ano, ele vem tentando conter a série de cagadas, não só de comunicação, mas de estratégia que ele vem fazendo. Então você tem que pintar aqui na cabeça, ok, é um governo que tá indo muito mal e que precisa arrumar as estratégias, senão ele vai ser varrido do mapa já nas próximas eleições. E eles perceberam isso. As eleições de 2024 deram o tom pro PT de que eles estão superados e de que a população brasileira tem novas prioridades e que não vem caindo na conversinha dele. E o que resta ao PT é um mito. É um mito do papai Lula que cuidou deles e fez essas pessoas melhorarem de vida num período, gente, que já tá fazendo 20 anos atrás. No período ali do boom das commodities, 2006, 2007, 2008, 2009. Essas pessoas, a gente precisa entender, o Lula solidificou um eleitorado nos anos de 2005 a 2009. Entendeu, Riso? Foi um período aí de 4, 5 anos que o Brasil teve um crescimento acima da média, tá? Puxado pelo boom das commodities e pela, vamos dizer, sabedoria que houve de parte da equipe econômica do governo Lula, até então, a turma do Palocci, e da turma do Fernando Henrique, que fez a transição com eles, em manter uma política econômica minimamente racional por um pequeno período de tempo, né? A gente imaginar direitinho, o governo PT ficou 13, 14 anos no poder, agora mais nesse mandato do Lula já tá indo pro terceiro, né? Então já são 17 anos no poder, né? Então, 15, 16, 17 anos, esqueci o impeachment da Dilma, mas foi um pequeno período de tempo em que ele contou com um tipo de política econômica realmente racional, foi pouco menos da metade. O resto foi só cagada, o resto foi tiro, porrada e bomba, o resto foi um governo ruim, tá? Então, o que aconteceu? Agora, sabendo que esse governo não tem muito futuro e sabendo que ele vem se comunicando mal, eles colocaram o Sidônio e você começa a ver essas novidades. Então, uma das novidades que eu falei pra vocês foi a mudança na questão do imposto de renda. Vocês devem ter visto isso, tá? Uma política populista ligada ao imposto de renda, que no fundo não vai funcionar e a gente já deu a letra disso. Eles depois vão ver como é que faz com as contas públicas, tá? Com cálculos tirados do bumbum sobre as compensações que vão rolar, sobre tributações de ricos, com isenções contra as pessoas pobres da classe média, tá? E eu sempre gosto de isenção, mas quando eu olho ali, eu entendi o que vocês estão querendo, tá? Vai dar errado e tem a filha da putagem embutida, mas tudo bem, né? Eu uso meu método, meu termômetro eterno, o Cleitinhômetro. Se o Cleitinho é a favor, é porque a ideia é ruim. E o Cleitinho é a favor, portanto a ideia é ruim. Lembre-se sempre, Cleitinho o Cleitinho, ele tá louco pra participar do projeto de anistia a pessoas que cometeram crimes pra participarem da política novamente, que é o projeto do Bolsonaro. Então Cleitinho é a favor, o projeto é ruim. Cleitinho é a favor do 6x1. Aí vocês vão falar, poxa, mas o Cleitinho é a favor do projeto da Amanda. Sim, é um bom ponto. Cleitinho, ele é a favor do nosso projeto por ser popular, tá? Então Cleitinho meteu-lhe um visto ali, tá? E o que deveria nos assustar, tipo, será que o projeto da Amanda, da Lei Anti-Oruan, é ruim? Mas não é o caso, o projeto da Amanda é realmente bom e eu estou aqui trazendo uma contradição no meu próprio discurso aqui pra vocês, tá? Então, pra mostrar que ao vivo eu reconheço que eu exagerei um pouco sobre o meu querido Cleitinho, deve ter alguns poucos acertos nele sim, tá? Vamos lá, mas no Cleitinhômetro, tá, este projeto de lei, o projeto da redução de impostos, ele conta com o apoio dele e eu ainda não vi os demais. E aí o governo Lula com agora Sidônio, ele foi para mais dois caminhos. Caminho número 1, ele vai combater o roubo de celulares. Eu até analisei bastante na última live, né, um projeto que na prática não vai resolver porcaria nenhuma, mas finge ser uma resposta ao problema do crime, né, e dos constantes assaltos que as pessoas sofrem. E agora temos este projeto aqui, que é o crédito consignado com FGTS, tá? Vocês sabem que existe, primeira coisa pra entender, existe todo um mercado de crédito consignado, né, de empréstimos consignados com uma aposentadoria e tal. Acho que até o pessoal lá do Palmeiras, lá da Leila, faz isso. Existe um mercado gigante que gira ao redor, por exemplo, você tem um nome sujo, mas eventualmente você tem uma renda garantida pelo próprio governo, vamos dizer assim.
sei lá, um FGTS, uma aposentadoria, e aí essa renda é líquida e certa, e por ser líquida e certa, você gera uma garantia que permite que, vamos dizer, você tenha um adimplemento, ou seja, o risco ligado à dívida é muito pequeno. É legal fazer esse apanhado. Existe um mercado gigante de factories que pegam fábricas, empresas, lojas que têm crédito ruim, mas que eles trabalham, né, vamos dizer, a compra de títulos, né, a compra de duplicatas, por exemplo, desconto de cheque, em que o crédito está alocado no título, né, então, ou seja, você, na verdade, está fazendo uma operação em cima do título e não do crédito do detentor do título. Então, se aquela fábrica ou aquela loja tem um nome sujo, né, não importa tanto se o título for bom, e aí você troca ali pelo título. Então, no fim do dia, no frigir dos ovos, esse tipo de crédito, ele conta com uma garantia, vamos dizer, líquida e certa, o que faz com que a operação se torne viável, tá? É o que o Lula tá tentando fazer, tá? O Lula tá pegando o FGTS, o outrora sacrossanto FGTS, a gente precisa lembrar disso, que para esses caras o FGTS é um garantidor dos direitos do trabalhador brasileiro, é uma poupança forçada que ele faz, que é utilizado ali para investimentos pela Caixa, especialmente na área imobiliária, e agora não é tão importante mais para essa área, tá? O Lula, eu volto a falar, o governo do hoje, né, tal qual o pastor Mirim sempre disse, meu Deus é o Deus do presente, o Lula é o rei do presente, ele avisou, tá endividado, tá atrapalhado do dinheirinho, aí pegue um crédito, pega um empréstimo do Lula. E eu gostei muito da propaganda, não sei se o Riso tem aí, porque a propaganda é assim, você vai tomar um empréstimo do Lula, tá? Você vai, basicamente, pegar com o Lula o empréstimo, né? Então, eles hiperpessoalizaram a relação. É uma relação ligada diretamente a ele. Igual eles imaginavam que o Bolsa Família seria um dinheiro que seria dado pelo Lula. A gente tá começando o programa, então cabe fazer essa extensão de reflexão aqui. Você já para pra pensar que todas as vezes que você tinha o Bolsa Família sendo divulgado ali em 2004, 2005, eles passavam a ideia de que a pessoa receberia do presidente da República aquele dinheiro? Porque as políticas assistencialistas, especialmente o coronelismo, ele dava dentro de uma lógica em que haviam intermediários entre o governo federal, tá? Ou a BNS vinha direto, por exemplo, do coronel, ele dava uma dentadura pra pessoa, ele levava um caminhão-pipa lá pro sítio que ela vivia, ele dava um dinheirinho, ele dava um saco de cimento, tá? Ou vinha algum tipo de programa ligado à prefeitura, ao estado. Quando surge o Bolsa Família, era um cartão, esse cartão era operado pela Caixa, o dinheiro vinha do governo federal, essa pessoa recebia o cartão dentro do programa que vinha do governo federal e divulgado pelo governo federal em televisão. Então essa pessoa criava um vínculo direto, sem intermediários entre ela e o Lula. O que eles estão fazendo agora é mais ou menos a mesma coisa, eles estão repetindo um pouco a fórmula do Bolsa Família, e o Lula tá querendo demonstrar o seguinte: você vai pegar um empréstimo que meio assim, que você não vai precisar pagar, ou não é, Riso? Porque tem um FGTS garantindo, tá? E que o Lula vai garantir. Então o Lula vai te dar um empréstimo, se você não pagar, ele nem vai te cobrar, porque o Lula é um homem bom. O que você vai ver no fim do dia, Riso? Você vai ver o dinheiro do empréstimo ali. Você vai ver o dinheiro aí, você vai... tá, dinheiro tem. Opa. E aí você vai usar uma garantia real, que é o FGTS, pra, né, vamos dizer, garantir o adimplemento da coisa, né? Isto naturalmente é uma operação que ela é boa para muitas partes. Eu vou mostrar aqui para você, tá? Riso, abra por favor o Twitter do Felipe Hermes, que escreve na revista Valete, que eu julgo ser uma das figuras mais inteligentes do Brasil, tá? Quando o Felipe Hermes fala, eu presto atenção. Vamos lá, o Felipe Hermes botou aqui, ó. Alguns números. A expectativa do governo é 100 bilhões usando o FGTS como garantia, ou seja, 100 bilhões em empréstimo, tá? Com o FGTS em garantia. Entendeu isso, Riso? 100 bi, tá? Vamos falar real? 100 bi injetados na economia usando o FGTS como garantia. Isso implica em 30 bilhões em juros por ano, ou 90 bilhões em juros em 3 anos de contrato. Vocês entenderam? Ele está agora falando dos juros, né, que vão acumulando ali. Então ele está falando, a grosso modo, em 90 bilhões de juros em 3 anos de contrato. Para efeito de comparação, o FGTS tem lucro de 24 bilhões por ano, sobre um total de depósitos de 450 bilhões. Ou seja, todos os trabalhadores brasileiros que são CLT, o que é um erro da parte deles, tem um pedaço do seu salário, né, extraído, e ele é guardado, é depositado ali. E isso é o FGTS, é um pequeno percentual que é tirado deles e guardado, e eles não têm acesso, eles não podem dispor do FGTS. Aí ele diz, na prática, o governo prevê entregar aos bancos um valor equivalente a 1/5 do saldo do FGTS acumulado até hoje,
apenas em juros nos próximos 3 anos. Então, veja só o que ele está falando. Como é uma operação que envolve juros, porque envolve banco, o governo está falando em entregar pros bancos brasileiros, no formato de juros, tá? 1/5 de todo o FGTS. Dos 450 bilhões retidos do FGTS, 90, ou seja, 1/5, é juro que vai pro banco. Sistema financeiro. Walter Salles, porra, vou fazer outro filme, né? Enfim. Se o governo estiver certo na estimativa, os bancos devem lucrar entre 18 bi, margem líquida geral, a 45 bilhões, considerando que a inadimplência beira zero. Por que a inadimplência beira zero? Gente, se o sujeito que pegou o empréstimo não pagar, o FGTS está em garantia. Vocês entenderam? Tem garantia real e não é uma casa, não é um ativo, é grana. Como 45% do lucro dos bancos é imposto, o governo também vai lucrar direta e indiretamente às custas do trabalhador. Vocês entenderam? Porque deste lucro do banco, 45% é imposto. Então, do lucro que vai lá pro Walter Salles, né? Aí uma parte vai retornar ali pro governo na forma de impostos, né? E esse trabalhador que acha que tá sendo muito esperto, ele nem tá por cima dele. Eu levei vantagem. Serão 0,9% do PIB a mais na economia via crédito. Vocês entenderam isso? Pelo amor do Santo Cristo. Vai aumentar praticamente 1% do PIB através de crédito. E um potencial de aumentar a margem de lucro dos bancos em algo de 3 a 8%. Gente, tudo isso para evitar que o trabalhador acesse seu dinheiro, tá? Então o que nós temos aqui no fim do dia, meus amigos? Tudo que nós temos? O nosso querido, o nosso adorável Lula, tá? Ele vai chegar pra você e vai falar, eu vou te dar um empréstimo com juros especiais, tá? Pega aqui com o papel, tá sem grana, quer gastar? Aí o brasileiro com baixíssima conscienciosidade, que vive o presente, um brasileiro viciado em tigrinho, um brasileiro que tá vendo o aumento dos preços, falou, não, pera aí, eu vou pegar esse empréstimo. Eu vou. Como é que é? Vou me ferrar? Não, você não vai fazer, você vai botar o seu FGTS de garantia, tá? Eu vou? Aí se você não pagar, tira lá. Aí o cara, eu nem vejo esse dinheiro mesmo. É ou não é? Me dá isso aí. E aí, pega seu empréstimo. Pro governo, realmente não interessa se o cara vai pagar ou não, entendeu, Rafael Almeida Rizzo? Pro governo não interessa. E por que pro governo não interessa? Porque isso aqui é uma forma de acessar o FGTS. É uma maneira malandra de pegar o dinheiro do FGTS e injetar na economia no curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo, sim. A ideia é injetar na economia, tá? Na forma do consumo mais puro e simples. Ou seja, essa pessoa vai pegar esse empréstimo e vai torrar no consumo mais puro e simples. E aí você faz com que a economia, né? Em crédito 1%, ele tá injetando, vamos dizer, 1% do PIB brasileiro, tá? Em crédito agora, para fazer a economia crescer artificialmente esse ano. Para você inflar a economia. Você vai pegar ali o FGTS, taca na economia. Entendeu? Naturalmente todo mundo sai beneficiado nessa história, o banco ganha, o governo ganha e o trabalhador perde. Mas as pessoas vão fingir ao longo dos próximos meses que isso foi muito bom. Por quê? Porque você vai ter uma injeção de dinheiro na economia. Se curtiu, deixa aquele like, compartilha e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Comenta aí o que você achou sobre o tema, queremos saber a sua opinião. E se gostou desse corte, corre lá no canal MBL Live TV e assista ao vídeo completo. Tem muito mais conteúdo interessante por lá. Até a próxima!